Quem não quiser, como eu disse, quem não quiser, pode mudar para outro link. Eu vou entrar aqui na página. A gente abriu o nosso caderno com a aula de hoje. Então, o link para o caderno está lá na página. E a ideia da aula de hoje é que a gente estude a criação de gráficos com Python. Por que que a criação de gráficos é importante? Tem várias situações em que a gente tem alguma função matemática e a gente quer ter uma ideia de qual que é o comportamento daquela função. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a função x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 1000. Olhando só para a fórmula da função, é difícil ter uma intuição de qual que é o comportamento dessa função. Fazendo o gráfico dessa função, a gente consegue visualmente entender o comportamento dessa função em várias situações. Por exemplo, a gente vê que ela é uma função crescente aqui, então eu fiz o gráfico dessa função de menos 7 até 20. Então, consigo ver, por exemplo, que aqui, ó, do menos 7 até o 0, ela é uma função crescente. Aqui em cima tem um ponto de inflexão, né? Ela para de crescer e começa a diminuir. E tem um outro ponto de inflexão aqui, perto do 13, entre o 13 e o 14, nesse ponto aqui. E a partir desse ponto, ela volta a crescer, ela volta a ser uma função crescente. Eu sei que as raízes, eu consigo ver que as raízes dessa função, aonde essa função corta o eixo x igual a 0, o eixo y igual a 0, perdão, está aqui perto do x igual a menos 6. Então, aqui é a reta x igual a 0, né? A reta y igual a 0, perdão. Então, essa função corta aqui o y igual a 0 em x menos 6, mais ou menos. X igual a 10, aqui. E x igual a 16. Então, essas aqui são as três raízes dessa função x ao cubo menos 20x ao quadrado mais 1000. E eu consigo ver que ela tem esse formato aqui, uma onda, coisa do tipo. Enfim, eu consigo ter uma intuição visual a respeito do comportamento dessa função. Sem precisar fazer nenhum cálculo, sem precisar fazer o cálculo das raízes, resolver a equação, tudo mais. Então, o gráfico da função nos ajuda a ter uma intuição a respeito do comportamento daquela função. Uma outra situação é que, olhando o gráfico da função, uma outra situação em que eu tenho um banco de dados e eu quero ter uma intuição visual a respeito daquele conjunto de dados. Então, aqui é um histograma de notas de uma prova que vai de 0 a 100, por exemplo. Então, eu criei esse histograma aqui, e aí eu consigo ver que tem dois grupos aqui, né? Tem quem tirou nota entre 0 a 50, com um pico aqui em torno de 30. Então, esse grupo aqui é o que tirou
notas baixas, né, notas abaixo de 50, e esse grupo aqui que tirou notas de 50 até 100, com um pico aqui perto do 85, entre 85 e 90. Então, se eu tivesse uma lista aqui com todos esses nomes, com todas essas notas, perdão, ficaria difícil ter uma ideia de como que os alunos foram. Mas olhando esse gráfico aqui, eu consigo identificar visualmente esses dois grupos. Aqueles que tiraram uma nota abaixo de 50 e aqueles que tiraram uma nota acima de 50. Então, gráfico de função é uma importante ferramenta para fazer representação gráfica de funções ou de base de dados, é uma importante ferramenta para a gente entender o comportamento de funções ou ter alguma intuição a respeito de base de dados. Em Python, existem várias bibliotecas para a gente fazer o gráfico de funções. E uma das mais usadas é a biblioteca Matplotlib, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, nessa célula aqui, eu estou carregando a biblioteca Matplotlib. Então, import matplotlib as plt. Plt, como eu falei aí nas aulas, esse as plt é como se eu estivesse dando um apelido para a biblioteca, como se eu estivesse usando um nome mais curto para me referenciar àquela biblioteca. Então, estou importando a biblioteca matplotlib e eu vou chamar ela dentro do meu programa como sendo plt. Esse comando na linha de baixo aqui, matplotlib inline, ele serve para dizer para o Colab e para o Jupyter Notebook que eu vou querer desenhar os gráficos na própria página. Se eu estou usando o Python instalado na minha máquina, quando eu peço para ele desenhar um gráfico, ele desenha o gráfico em uma janela separada. Colocando esse aqui, matplotlib inline, o que ele faz é que o gráfico fique desenhado na própria página, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou executar aqui. Ele já carregou a biblioteca matplotlib. E eu vou desenhar um gráfico com 2 pontos. O ponto, um ponto em que a coordenada x vale 1 e a coordenada y vale 2. E um outro ponto que a coordenada x vale 2 e a coordenada y vale 3. Então, o ponto 1, 2, coordenada xy, e o ponto 2, 3, coordenada xy. Então, aqui eu estou desenhando o gráfico desses 2 pontos. Então, aqui eu estou desenhando o primeiro ponto, o ponto 1, 2, e aqui eu estou desenhando o segundo ponto, o ponto 2, 3. Então, aqui, como eu estou usando o Colab, né, e eu coloquei esse comando aqui, ele desenha o gráfico na própria página, e aqui ele desenhou os 2 pontos. O ponto 1, 2, que é esse pontinho aqui, e o ponto 2, 3, que é esse pontinho aqui. Como eu usei 2 comandos diferentes, daqui a pouco a gente vê como a gente pode plotar vários pontos com um comando só. Ele
colocou cores diferentes. Então, esse aqui está um azul e esse aqui está um laranja. Esse pontinho aqui, que está entre aspas, é um caractere que indica como que eu quero que aquele ponto seja desenhado. No caso aqui, um pontinho, ele vai desenhar o gráfico como um ponto pequeno aqui no gráfico. Se eu trocar esse pontinho, por exemplo, pela letra O, ele vai fazer o gráfico com um ponto mais cheio, um ponto maior. E tem, se vocês procurarem na internet, Matplotlib, marcadores, markers, tem uma série de códigos que a gente pode usar para representar os pontos. Então, a gente usou o pontinho, que é um ponto pequeno, a vírgula é um ponto menor ainda, ele usa só um pixel, só o elemento mínimo da tela. O O é um ponto mais cheio. Se eu pôr um V, trocar aqui o O por V, ele desenhou aqui com um triângulo, e aqui com uma bola. Sim, e tem dezenas de códigos diferentes que eu posso usar para representar os pontos do meu gráfico. Isso aqui é útil. Isso aqui é útil se eu quiser plotar várias séries diferentes de dados, né? Eu quero plotar, sei lá, dados do experimento 1, dados do experimento 2, dados do experimento 3. Eu posso usar, por exemplo, marcadores diferentes para cada um dessa série de dados para eu poder distinguir quem que é um e quem que é outro. Lá para o final da aula, a gente vê outras maneiras de customizar o gráfico. Então, aqui tem um exercício, né, que pede para eu fazer o gráfico desses 3 pontos aqui. Então, eu posso usar uma estrutura parecida com o que estava em cima. Eu quero plotar o ponto x1, y1, 1, o ponto 2, menos 1, menos 1. E o ponto P 0. Então, ele desenhou ali os 3 pontos. O 1, que é esse ponto aqui. 2 menos 1, que é esse ponto aqui. E o 3, 0, que é esse ponto aqui. Tem uma pergunta aqui: se importar uma biblioteca requer internet? Não, você precisa da internet se você quiser, se você for baixar aquela biblioteca, se ela não estiver instalada ainda. Mas depois que ela estiver instalada, você não precisa mais de internet para poder importar. Então, mas se você estiver usando, por exemplo, o Anaconda, que é uma distribuição em Python, que já tem vários pacotes instalados, o Matplotlib já vai estar instalado lá.
E aí você não precisa baixar, porque já vai estar instalado. Bom, nesse gráfico aqui, a gente plotou 3 pontos, usando 3 comandos plot diferentes. Tem um jeito mais simples de fazer, em que eu vou usar um único comando plot para desenhar os 3 pontos de uma vez. Imagina que eu quero fazer um gráfico desses 3 pontos aqui, o ponto 1, 2, o ponto 3, 4 e o ponto 5, menos 1. Eu posso fazer um gráfico desses 3 pontos aqui, dessa maneira aqui. Eu vou pegar a coordenada x dos 3 pontos, 1, 3 e 5, e vou colocar esses 3 números aqui entre colchetes separados por vírgula. Então, estou pegando só o x aqui, 1, 3 e 5. E coloquei aqui entre colchetes. E eu vou pegar as coordenadas y, fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a coordenada y de todo mundo, 2, 4 e menos 1, e colocar separado também entre colchetes. Isso aqui, em Python, a gente chama de lista. Então, eu estou criando uma lista com os números 1, 3 e 5, que tem a coordenada x desses 3 pontos. E eu estou criando uma outra lista em 2, 4, menos 1, que tem a coordenada y daqueles 3 pontos. Então, quando eu executo essa célula aqui, em que aqui eu tenho a lista da coordenada x dos pontos, e aqui eu tenho a lista da coordenada y dos pontos, em uma única chamada, em um único comando, plot, eu consigo desenhar os 3 pontos. E como eu estou usando uma única chamada, os 3 pontos eles ficam da mesma cor. Então, para criar listas, eu preciso colocar os valores entre colchetes e separar cada um dos valores dentro daquela lista por vírgulas. E, obviamente, eu poderia, ao invés de colocar a lista aqui dentro do comando plot, eu poderia criar variáveis separadas. Então, aqui eu estou criando uma variável que tem a lista dos valores da coordenada x, e eu estou criando uma outra variável que tem a lista com os valores da coordenada y. E eu tenho o mesmo gráfico que eu tive aqui em cima, só que a diferença aqui agora é que, ao invés de colocar a lista dentro do comando, eu criei variáveis separadas para armazenar as listas. Essa ideia de usar variáveis separadas vai ser bastante útil daqui a pouco, quando a gente vê uma maneira automática de criar listas preenchidas de maneira automática, ou quando a gente está fazendo a leitura desses valores por meio de um arquivo, por exemplo.
Então, se eu quiser fazer um plot desses valores aqui, vou usar a mesma estrutura aqui. Eu vou criar uma lista com a coordenada x, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e uma outra lista com a coordenada y, 1, menos 1 e 0. Um outro exemplo aqui de como é que eu faria para fazer um plot, fazer um gráfico com esses pontos aqui. Esse tipo de gráfico que a gente está construindo é chamado de gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão é em que a gente põe uma coordenada no eixo horizontal, uma coordenada dos pontos, né? Então, a coordenada x aqui dos pontos eu estou colocando no eixo horizontal, e a coordenada y estou colocando no eixo vertical desse meu gráfico. E aí o gráfico mostra uma dispersão, né, como que os valores de x e y, os valores de cada uma das coordenadas dos pontos estão espalhados no gráfico. Isso permite que a gente possa ter uma interpretação visual da dispersão dos dados que estão nessas duas variáveis. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele tem aí centenas de pontos diferentes. É um gráfico com bem mais pontos do que aquele que a gente já vinha criando. Se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente consegue perceber um padrão. Você consegue ver um padrão aí, uma relação de x contra y nesse gráfico? É possível fazer um gráfico tridimensional, só que daí você precisa fazer você precisa usar a versão 3D do Matplotlib. A relação que a gente consegue ver aqui é que à medida que o x cresce, o y também cresce. Tem uma tendência dessas duas variáveis estarem crescendo de maneira conjunta. Tanto o x contra o y, eles têm uma tendência de crescimento conjunta. À medida que o x cresce, tem uma tendência do y também crescer. Daqui a 2 semanas, quando a gente estiver estudando correlações, como criar gráfico de correlações e interpretar esses gráficos, a gente vai ver um pouco mais essa ideia em um pouco mais de detalhes. Como que a gente pode mensurar o quão relacionado estão essas duas variáveis, que a gente está conseguindo visualmente aqui perceber a relação entre elas. Então, visualizar dados, fazer uma representação visual de pontos, criar gráficos, nos permite que a gente consiga ver diversas relações ou diversas peculiaridades daqueles gráficos, daquele
daquilo que a gente está tentando representar, ou uma função matemática ou um conjunto de dados. Bom, mas os gráficos que a gente que a gente fez aqui, esse aqui a gente viu um exemplo, mas a gente não viu como é que a gente não construiu ele, né? Isso aqui é só uma figura. Os gráficos que a gente estava usando tinham poucos pontos. Como é que a gente cria gráficos com mais pontos? Bom, um jeito simples seria crescer essa lista aqui, né? Seria digitar uma grande quantidade de pontos, uma grande quantidade de valores para x e para y, e pedir para desenhar. Só que fazer isso manualmente é cansativo, pode gerar erros, enfim. Existem maneiras mais fáceis de fazer esses gráficos. Uma delas é carregar a partir de uma base de dados, que a gente vai ver mais para baixo. E a outra é gerar listas grandes de acordo com algum padrão. Para fazer a geração dessas listas grandes, a gente vai usar uma quarta biblioteca do Python. Então, aqui, nas aulas anteriores, a gente já tinha visto a biblioteca MAF, né, aquela que tem funções matemáticas, e a biblioteca Pandas, que a gente viu na aula passada, que serve para carregar uma base de dados. No comecinho da aula de hoje, a gente estava vendo a biblioteca Matplotlib. A quarta biblioteca que a gente vai ver é a biblioteca NumPy. A biblioteca NumPy permite que eu trabalhe com listas e com matrizes de uma maneira simplificada. Então, aqui eu estou carregando a biblioteca NumPy e eu vou usar o nome NP dentro do meu programa. Eu poderia usar qualquer nome, mas NP é como normalmente aparece nos fóruns da internet, como aparece na documentação da biblioteca, então é uma convenção usar o nome NP. Então, aqui eu estou carregando a biblioteca. E dessa biblioteca NumPy, eu estou usando a função arrange. O que essa função faz? Ela vai criar uma faixa de dados, uma faixa de números, que começa em 0, que é o primeiro valor que eu coloquei aqui, vai até 10, com um passo com incrementos de 0,1. Então, se eu executar essa célula aqui, ó, ela criou uma lista que começa em 0, que é o primeiro cara que eu passei aqui. Ela vai até 10, mas ela não chega no 10. Então, 9,9 é o maior número, é o número mais próximo de 10, com incrementos de 0,1 que eu consigo criar. E ela criou essa lista com intervalos de 0,1 e 0,1. Então, 0, 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante, até 9,9. Se eu quisesse incluir o 10 aqui, eu teria que aumentar um pouco esse valor, sei lá, por 10,1. Eu teria que colocar um valor, eu teria que somar um valor aqui, que é no máximo igual ao tamanho do meu passo. Que agora, como o teto aqui, né, o valor máximo
está em 10.1, ele incluiu o valor 10. Se eu tivesse colocado o valor 11, por exemplo, ele ia até 10.9. Então, teria que colocar no máximo aqui 10.1. Mas poderia ter posto, por exemplo, 10.05. Dá mesmo. Qualquer valor entre 10 e 10.1, eu poderia usar como máximo aqui. Quem lembra na matemática, é como se aqui a gente tivesse um intervalo fechado no zero, quer dizer, ele inclui o zero, mas aberto nesse cara aqui, né? Ele não inclui o valor máximo, se aquele valor máximo estiver dentro do valor do passo. Esse valor de passo aqui eu posso colocar, escolher o valor que eu quiser. Se eu pôr um passo, ao invés de 0.1, eu pôr um passo 2, por exemplo, ele vai criar os valores pares, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu pôr 0.5, ele cria com passos de meio em meio. Eu posso escolher qual que é o tamanho do meu passo. E se eu não pôr nada, ele assume por padrão que o tamanho do passo é igual a 1. Se eu colocar só isso daqui, o NumPy criou a lista de 0 até 10, né, sem incluir o 10, com um tamanho de passo igual a 1. Então, aqui tem um exemplo. Se eu quiser criar uma lista que vai de menos 10 até 10, com incremento de 0.5, eu posso usar esse comando aqui. Se eu quiser que o 10 seja incluído na minha lista, tem que colocar aqui um valor maior que 10, mas menor que 10, menor ou igual a 10.5. Poderia colocar, por exemplo, 10.5. Ele criou a lista de menos 10 até 10, com intervalos de meio em meio. E uma coisa que eu posso fazer com esse valor de x é criar uma expressão que representa uma função matemática. Então, por exemplo, aqui, eu criei um x como sendo o intervalo de menos 10 até 10 com um passo 4, e criei uma variável y, cujo valor é uma expressão baseada nos valores de x. Se eu executar essa célula aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores de x, e para aqueles valores de x,
ele vai calcular a função x² menos 2x mais 1 e armazenar dentro da variável y. Então, a variável y vai ter esses valores aqui. 121, 49, 9, 1, 25 e 81. E eu posso fazer o gráfico desses pontos, de x contra y. Então, aqui tem os valores de x que eu criei dentro dessa faixa e os valores de y que eu criei com base nessa expressão que usa os valores de x. Então, ele cria esses pontos aqui, que tem o formato da função x² menos 2x mais 1. Só que como eu estou usando um passo grande aqui, eu estou usando um passo de 4 em 4, os pontos estão bem espaçados. Se eu usar um tamanho de passo menor, por exemplo, o 1, por exemplo, eu aumentei o número de pontos aqui no meu gráfico. Ou eu posso usar um passo menor ainda. Então, ele calcula uma lista grande, porque ele está calculando um valor de y para cada valor de x, né? E eu tenho aqui vários pontos. Só que o gráfico fica mais... O formato do gráfico fica mais desenhado, porque eu tenho bem mais pontos agora para desenhar o gráfico. Tudo bem? Se eu não colocar esse ponto aqui, entre aspas, ele cria, ele usa segmentos de reta para unir os pontos. Vou voltar aqui com um passo de tamanho 4. E estou fazendo um plot de x e y sem colocar o pontinho. Então, ao invés de colocar só os pontos, como estava no gráfico anterior, ele uniu esses pontos com segmentos de reta. O gráfico ele fica meio... A resolução do gráfico fica ruim, né? Ele fica com vários cantos aqui, sendo que a função é contínua, porque eu tenho poucos pontos representados. Mas se eu diminuo o tamanho do passo aqui, de maneira que eu tenho mais pontos, apesar de ter vários segmentos de reta unindo os pontos, como os pontos estão bem pertinho um do outro, eu acabo não percebendo aqueles segmentos de reta, e aí eu tenho um gráfico da função, como está representado aqui embaixo. Então, esse é um artifício que eu posso usar para representar gráficos de diferentes funções. Então, aqui eu usei esses comandos para desenhar o gráfico da função x² mais 2x menos 1, do intervalo menos 10 até 10. Se eu quiser desenhar uma função diferente,
usando um intervalo diferente. Então, eu quero desenhar a função x ao cubo menos 3x quadrado mais 100, de menos 5 até 2. Eu posso criar x como sendo uma lista que vai de menos 5 até 2. 2.1 com passo 1, 0.1. Criar uma expressão para a função que eu quero desenhar, com x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado mais 100. E desenhar o gráfico. A principal dificuldade aqui é como que eu faço para representar essa função aqui em uma expressão válida do Python. Aqui, por exemplo, tem o gráfico da função seno de x, a raiz quadrada do seno de x mais cosseno de x mais 2. Então, eu criei o valor de x de 0 até 10, até 10.1, com intervalos aqui com passo de 0.1, né? Então, ele vai até 10, porque o 10.1 ele não inclui. Uma coisa diferente do que a gente viu aqui na primeira aula, lá na primeira aula, a gente usou a biblioteca MAF para calcular seno, cosseno, calcular raiz quadrada e tudo mais. Aqui, como a gente está trabalhando com uma lista, ao invés de trabalhar com um único número, ao invés de usar seno, cosseno, raiz quadrada, que estão lá na biblioteca MAF, eu vou usar seno, cosseno e raiz quadrada da biblioteca NumPy. Por que isso? Porque isso permite que eu calcule o seno de x para a lista inteira. Então, aqui o x, ele tem vários números, é uma lista grande de números. Quando eu faço o np.seno de x, sendo que a função seno é sim, né, do inglês, ele vai calcular o seno para todos os valores da lista. Se eu estivesse usando só a biblioteca MAF, ele só consegue calcular para um número. Aqui a NumPy, ele consegue calcular para uma lista inteira. A mesma coisa vale para cosseno e a mesma coisa vale para raiz quadrada. Então, ele, em uma única chamada aqui, ele já calcula o seno, o cosseno ou a raiz quadrada para todo mundo que está na lista. Então, eu consigo representar essa função aqui para todos os pontos de x em uma única expressão. Os valores de x aqui eles estão em radianos. Se eu não colocar o valor o tamanho do passo aqui, funciona, mas a função vai ficar mais quadradona aqui. A diferença entre a função arrange e a função range é que o range ele cria uma lista do Python. O arrange ele cria uma lista do NumPy. Deixa
Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, com uma lista criada com o arrange, ele vai calcular para mim os valores de x ao quadrado para todos os valores de x. Se eu tivesse uma lista range do Python, ele não ia fazer isso. Então, ele consegue ele consegue fazer operações matemáticas com listas criadas como arrange. X é x, x mais x. Então, com a principal diferença do range para o arrange é que com arrange eu consigo fazer operações matemáticas com os números que estão lá dentro. Tudo bem, Paulo? Beleza. Então, aqui tem um outro exercício, né? Eu quero calcular o gráfico da função seno de x vezes seno de x mais cosseno de x ao quadrado entre menos 5 e 5. Então, ela tem esse formato aqui. Vejam que olhando para a expressão é difícil saber qual que é o formato da função. E o gráfico nos ajuda a visualizar esse formato. Se eu colocar dois comandos plot na mesma célula, ele vai desenhar as duas funções no mesmo gráfico. Então, aqui eu tenho uma variável x, de menos 10 até 10 com passo 0,2. Em y, eu tenho seno de x, e em z, eu tenho cosseno de x. E eu estou fazendo um gráfico de x contra y e de x contra z. Então, uma linha é o seno de x e a outra linha é o cosseno de x. Por exemplo, se eu quiser plotar essas duas funções aqui, cosseno de x entre menos 25 a 25 e raiz quadrada de 226 menos x ao quadrado de menos 15 até 15, eu poderia fazer isso aqui, por exemplo. Então, eu vou criar, como os valores de x são diferentes, né? Eu tenho um x de menos 25 até 25 e outro de menos 15 até 15. Eu vou criar uma variável x1 de menos 25 até 25,1 com um passo de 0,1. E aí eu vou criar uma variável f1 para armazenar os valores da função 1, que é o cosseno de x. E aí eu vou criar uma variável x2, que é a raiz quadrada, np.sqrt, de 220... Não. Eu vou criar uma variável x2, que vai de menos 15 até 15 com passo de 0,1. E f2, que é a raiz quadrada
de 226 menos x ao quadrado. E aí eu vou plotar x1, f1. X2, F2. X ao quadrado. X2 ao quadrado. E eu tenho que calcular aqui o cosseno de x1. Tá errado aqui. Então, aqui dá o gráfico dessas duas funções. Eu tinha feito errado aqui, né? Eu criei a variável x1, então eu tenho que usar o cosseno de x1 para calcular f1. E aqui eu tinha criado a variável x2, então eu tenho que usar x2 ao quadrado aqui para calcular o valor de f2. Então, aqui é o gráfico dessa função. Para calcular o limite de algumas funções, tem a biblioteca SymPy, mas gráfico que tende ao infinito não dá para você calcular, não dá para você desenhar, você tem que mostrar só um pedaço dele, você tem que definir qual que é o intervalo que você quer mostrar. Mas tem a biblioteca SymPy, que permite que você... Não é SymPy. SymPy. Não é essa aqui. Eu não lembro o nome da biblioteca agora, mas tem uma biblioteca que permite que você calcule operações matemáticas como derivada, limite. Como é que é o nome? Ah, é com Y. É SymPy com Y. Então, essa biblioteca SymPy aqui permite que você coloque expressões simbólicas, expressões
ela ajuda, ela tem funções que calcula limite, derivada e outras funcionalidades. Bom, além de funções, eu posso querer criar gráficos de coisas que estão armazenadas em arquivos, né, em tabelas. Então, aqui eu estou carregando essa biblioteca, essa tabela, que tem duas colunas, tempo e volume. Então, eu posso, se eu quiser acessar os elementos que estão na variável tempo, é esse, eu posso usar esse comando aqui, o nome da tabela e o nome da coluna entre... E aqui, se eu quiser mostrar os valores da variável volume, aspas, eu poderia, por exemplo, pegar esses valores e copiar para variáveis. Então, aqui eu estou copiando o conteúdo da coluna tempo na variável x e o conteúdo da coluna volume na variável y, e fazendo um gráfico de x contra y, que é tempo por volume aqui. Ou, ao invés de copiar em variáveis, como eu fiz aqui, eu poderia diretamente colocar o nome, colocar as colunas da tabela diretamente aqui na função plot. Aí tem um exercício para vocês plotarem as colunas de uma outra tabela, que é bem parecido com esse aqui, né? Primeiro você carrega a tabela. Deixa eu fazer aqui. Eu vou carregar a tabela que está nesse endereço aqui. Então, essa tabela tem essas duas colunas, distância e valor. E eu posso fazer um gráfico da distância por valor. Que vieram dessa tabela aqui. Então, eu posso plotar funções matemáticas, como a gente viu, crio uma expressão que representa a função e calculo os valores daquela função para uma faixa de valores. Eu posso plotar gráficos de um banco de dados, como a gente viu aqui. Eu posso plotar uma figura geométrica. Por exemplo, aqui eu quero desenhar um triângulo. Com as coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Então, aqui eu criei variáveis para cada uma delas e fiz
Desenhei cada segmento de reta, né? Eu poderia criar fazer o plot de uma vez só, né? Criando uma lista com os valores de x e uma lista com os valores de y. Vejam que aqui agora, para poder fechar a figura, para poder desenhar o triângulo, eu coloquei aqui nessa lista o x1 no começo e o x1 no final, e o y1 no começo e o y1 no final. Isso permite que eu feche a figura. Se eu não colocar esse aqui no final, ele não fecha o triângulo. Esse segmento de reta aqui não é desenhado. A figura fica aberta. Então, repetindo o ponto aqui, o ponto inicial no final, ele fecha o, o triângulo. Ou eu poderia fazer um programinha aqui que pede para o usuário digitar os valores das coordenadas, usando o comando input. Como a gente viu. Ele desenhou um triângulo em que o usuário digitou os valores. Eu posso desenhar um triângulo diferente aqui. Com pontos em lugar diferente. Em que eu uso o input para pedir para o usuário digitar os valores dos pontos, as coordenadas dos pontos. E aí tem um exercício que pede para vocês fazerem um gráfico simulando a trajetória de um helicóptero. Então, pedindo para o usuário digitar os valores dos pontos, né? O ponto inicial, x0, y0, x1, e aí os pontos intermediários, x1, y1, x2, y2, e o local de pouso x3, y3. E aí, para fazer um gráfico dessa trajetória simulada. Só para a gente... o comando float. Por que o comando float? O comando float, se eu não colocar nada aqui, ele vai entender que esse número que eu digitei é um caractere, não é um número. Ele vai dar um erro. Quer ver? Não, foi. Mas se eu pôr um número quebrado aqui, o número decimal, sei lá, 1,5.
Se eu puser um valor quebrado aqui, 1.5, ele não conseguiu pegar esse valor quebrado aqui, porque foi também. Ah, aqui no Colab ele está fazendo a conversão, mas tem alguns lugares em que se eu coloco só o input e eu peço para ele digitar um valor, ele interpreta aquele valor digitado como sendo um nome e não um número. O int, ele faz a conversão daquele valor que eu digitei, daquele caractere que eu digitei, para um valor inteiro. E o float faz a conversão do número que eu digitei para um valor real, um valor com um decimal. Então, aqui ele está fazendo esse float aqui serve para fazer essa conversão. Eu digito um valor, e ao invés de ele interpretar aquilo como sendo uma string, um nome, uma sequência de caracteres, ele converte aquilo ali para um número. E aí tem em alguns lugares que se você pede para o usuário digitar, ele não consegue fazer essa conversão automática. Então você tem que colocar isso para forçar ele fazer essa conversão. Bom, só para ilustrar um pouco aqui as potencialidades da gente fazer gráficos usando uma linguagem de programação, imagina que eu quero fazer um gráfico que desenhe um polígono regular. O que é um polígono regular? Para quem não lembra da matemática. Um polígono regular é aquele que os vértices estão em cima de uma circunferência que tem um centro e um raio. E o que muda de um polígono para outro é o tamanho do ângulo. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um quadrado, eu vou ter um ponto. Eu tenho aqui o ponto inicial, o próximo ponto vai estar a 90 graus, aí o outro a 180, e aí o outro a 270. Se eu quero desenhar um hexágono, os pontos, de novo, eles vão estar num círculo, só que ao invés de um ângulo de 90 graus, eles vão estar em um ângulo de 60 graus. Então, eu começo aqui no ponto inicial, 60 graus, 120, 180, e assim por diante. Então, esse padrão nos dá uma ideia de como que eu consigo construir uma maneira genérica de desenhar polígonos regulares. Eu preciso saber quem que é o centro, um ponto original e o ângulo que eu vou colocar os próximos pontos. Eu poderia
fazer os cálculos na mão, e aí vir aqui e criar as variáveis daqueles valores que eu calculei na mão para poder desenhar aquele polígono regular. Só que isso é cansativo, é passível de erro e tudo mais. E com uma linguagem de programação, a gente consegue fazer esses cálculos de uma maneira automatizada e muito mais flexível. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma maneira, eu estou escrevendo essa regrinha que eu consigo calcular os pontos de um polígono regular que tocam esse círculo, esse círculo, especificando o centro, o ponto original e o ângulo, que eu posso descrever dessa maneira aqui, né, que é os pontos vão estar a uma distância, uma certa distância do centro, vezes, no caso da coordenada x, o cosseno daquele ângulo, ou no caso da coordenada y, o seno daquele ângulo, eu posso pegar essa regrinha e fazer e construir uma função que calcula esses valores para mim. A gente não precisa se preocupar agora com os detalhes dessa função. Na segunda metade do curso, na sexta aula, a gente vai estudar melhor como que é essa sintaxe e como que a gente cria nossas próprias funções. Mas aqui, só tem em mente que o que a gente faz é, bom, a gente passa para essa função as coordenadas do centro, um raio e um ângulo. E essa função calcula para a gente o próximo ponto nesse círculo que está a um certo ângulo do meu ponto original. Então, por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando o próximo ponto que está a um ângulo de 45 graus de um círculo cujo centro está na coordenada 1, 2 e tem um raio 5. Então, o ponto que está a 45 graus nesse círculo de raio 5 e centro 1,2, tem essas coordenadas aqui. X igual a 4 ponto alguma coisa e y igual a 5 ponto alguma coisa. E aí eu posso... Tudo bem? E aí eu posso usar isso para calcular as coordenadas de um polígono regular. Então, por exemplo, aqui, eu quero pegar esse desenho aqui e eu quero desenhar 4 pontos. Um que está ao ângulo 90, 180, 270 e ao ângulo 0, para poder desenhar os pontos de um quadrado regular que está dentro desse círculo.
Então, aqui eu tenho o raio igual a 10. Eu estou usando os centros, o centro como sendo o 0, 0. E eu vou pegar o primeiro ponto como sendo aquele que está um ângulo 0. Segundo ponto, aquele que está a 90 graus. Terceiro ponto, aquele que está a 180 graus. E o quarto ponto, aquele que está a 370 graus. E aí eu desenhei esse quadrado. Ele não está parecendo um quadrado, porque se a gente olhar aqui, ó, o eixo X está mais esticado do que o eixo Y. Mas eu posso consertar isso daqui dizendo que eu quero os dois eixos do mesmo tamanho. Então, aqui eu desenhei o quadrado. Esse aqui que está um ângulo 0, que é o x1, y1. Esse aqui que está um ângulo de 90 graus, que é o x2, y2. Esse aqui que está um ângulo de 180 graus, que é x3, y3. E esse aqui que está um ângulo de 270 graus, que é x4, y4. Se eu quiser, a partir daqui, desse quadrado, dessa mesma estrutura, desenhar um pentágono, bom, no pentágono agora eu vou ter 5 pontos, né? X5, Y5. E ao invés de dividir os 360 graus em 4, eu vou dividir em 5. X5. E aqui Y5. Ops, aqui que eu tenho que multiplicar por 4. E aí ele desenhou o pentágono. Então aqui o ângulo 0, aqui 1/5 de 360, aqui 2/5 de 360, 3/5 de 360 e 4/5 de 360. E ele calculou os 5 pontos. Se eu quiser desenhar um hexágono, eu posso repetir o padrão. Eu vou dividir agora por 6. Um sexto de 360, 2 sextos de 360, 3 sextos de 360, 4 sextos de 360 e 5 sextos de 360. E eu vou desenhar os 6 pontos. Vai desenhar um hexágono regular. Bom, apesar de os detalhes aqui de como esse rotaciona funciona parecerem um pouco nebulosos, a ideia é que, à medida que eu vou incrementando aqui, o 0 sexto de 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos e 5 sextos, eu vou calculando esse e esse ponto para eu poder desenhar o meu hexágono regular. E aí eu poderia fazer heptaedros, octaedros, no decaedro, quer dizer, eu poderia ir aumentando o número de lados dessa minha figura regular,
acrescentando mais ângulos e repetindo esse padrão aqui e usando esse rotacional. Qual que é o valor do próximo ponto? Deu para pegar o principal da ideia? Tá. A pergunta da Letícia aí, o int transforma o valor digitado para inteiro? Sim, o int vai transformar de 1,5 para 1. Tá. Vamos ver agora como que a gente faz para mudar alguns elementos do gráfico. Então, aqui eu tenho uma variável x que vai de -10 até 10, e eu tenho três funções aqui. X ao quadrado, menos x ao quadrado e x. A função identidade, o próprio x. E eu vou fazer um gráfico dessas três funções. X ao quadrado, menos x ao quadrado e o próprio x aqui. E aí ele escolheu essas cores. X ao quadrado ele desenhou azul, menos x quadrado laranja, e o x ele desenhou de verde. Se eu quiser mudar a cor, eu posso passar um código que diz qual que é a cor que eu quero para cada uma das funções. Os três códigos mais fáceis é o RGB, que é os códigos para vermelho, verde e azul. Então, B é azul, de blue, em inglês. R é vermelho, red, em inglês. E G é verde, de green, em inglês. Então, aqui ele plotou em azul, x quadrado, em vermelho, menos x ao quadrado, e em verde, o x. E aí na internet tem diversas outras cores, mas geralmente é a primeira letra do nome da cor em inglês. Y para yellow, C para ciano, roxo, né? Enfim. E essas são as 5 cores que eu sei. As outras tem que procurar. Eu posso construir padrões diferentes. Então, aqui, eu estou plotando um gráfico com pontilhado e tracejado. Então, aqui é azul, pontilhado e tracejado. O outro gráfico, eu vou plotar de verde com pontos grandes. E o outro vai ser só verde. Vermelho com pontos grandes e o outro vai ser só verde. Então, aqui, ponto, traço, pontilhado e tracejado. Que é esse padrão aqui. RO, vermelho, red, e o O, que é a bolinha maior. E o G da cor verde. Eu posso dar um título para o meu gráfico. Então, aqui, plt.title, meu gráfico maravilhoso. Ele colocou o título aqui, ó, do gráfico.
Eu posso colocar uma linha, linhas de grade, um grid, né, para ajudar a fazer a leitura do gráfico. Então, coloquei aqui, ó, plt.grid. Ele colocou essas grades por trás para ajudar a fazer a leitura do gráfico. Eu posso dar nome para os eixos. Então, aqui eu estou dando um nome para o eixo X, X-label, né? X, o rótulo do eixo X, que eu estou chamando de tempo, e o rótulo do eixo Y, que eu estou chamando de pontos. Eu posso adicionar uma legenda. Na hora de adicionar a legenda, para cada gráfico, eu dou um nome para ele, né? Então, aqui, para o gráfico, para esse cara aqui, eu dei o nome de trajetória 1, gráfico de x ao quadrado. Para o segundo gráfico, eu dei o nome de reflexo. E para o terceiro gráfico, eu dei o nome de reta. Então, ele adicionou aqui a legenda. Eu posso manipular a legenda, pôr ela para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para fora, para dentro. Tem na internet os parâmetros que eu tenho que passar aqui para poder fazer essa alteração. Se a legenda está tampando um pedaço do gráfico, né? Em geral, ele tenta colocar aonde menos atrapalha, quer dizer, aonde menos informação ele está cobrindo. Mas se eventualmente eu quiser mudar, dá para mudar. E o axis equal é que ele deixa os dois eixos na mesma escala. Então, os dois eixos aqui estão na mesma escala. Tudo bem? Bom, e aí tem aí um exercício para vocês brincarem com o gráfico, trocar os nomes, trocar o padrão, trocar estilo. Na internet tem uma grande documentação, tanto em português quanto em inglês, que, que ajuda a manipular esses elementos do gráfico, e dá para fazer gráficos bem variados e bem diferentes. Deixa eu interromper a gravação aqui.